Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live da Biossíntese Natal, com um convidado bem bacana. Vamos esperar aqui o pessoal entrar, para a gente começar a falar um pouco de como vai ser hoje e trazer o nosso convidado. Pois o pessoal, enquanto vai entrando, vai vendo, né? Porque a ideia é de que essa live, assim como todas as lives da Biossíntese, elas estão sendo gravadas no nosso canal do YouTube. Então, pessoal que não conseguir ver essa no início, aqui ao vivo, né? Pode ver também no IGTV do Insta e depois no nosso canal do YouTube. Não só essa live, assim como as outras lives que já passaram por aqui, estão lá gravadas, então é um bom acervo, são bons encontros, boas lives, vale a pena conferir. Enquanto isso, vamos lá, esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Daniel Feitosa aqui, falando. Bacana, Daniel. Boa tarde, Rayane. Já vamos chamar nosso convidado. Só aguardando enquanto as pessoas vão entrando, vão se acomodando aqui na nossa página. Tá baixo? Deixa eu ver se... Joana falou que está um pouquinho baixo. Vê, pessoal, me dá um feedback. Eu vou mexer um pouquinho aqui, ver se continua baixo ainda, tá? Vocês vão me dando um feedback, tá? Vai vendo se está melhorando. Ó, a Regina falando, dando um bom feedback, bacana. Vamos lá. Joana, depois me dá um feedback se ainda está baixo. As pessoas também. Vamos lá. Sueli, dando parabéns. Obrigado, Sueli. Bom trabalho nosso da Biossíntese. Em parceria com todo mundo. Na verdade, todas as pessoas que estão vindo são de outros institutos. Eu acho que é uma boa maneira da gente ficar próximo, inclusive, dos outros institutos do Brasil e do mundo, né? Dos outros países também. Então vamos lá. Nosso convidado vai ser o Rogério Ziotti. Eu vou ver se eu vou chamá-lo aqui para participar conosco. Vamos lá. Ele vai entrar. Vamos lá. Mandei para você, Rogério. Só clicar aí que tá tudo certo. Opa! Oi, Rogério. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem? E você, como está? Desculpa, eu vou ter que me adequar Sim. aqui Isso, não tem tranquilo, vamos lá. no computador. Não deu certo. Você está no computador, não é isso? Não, não, estou no celular. Ah, tá. No celular, Rogério, eu vou pedir só para que você, se for possível, girar a tua câmera. Hum, Não, o teu celular mesmo, assim, fica tranquilo para você assim? não, não fica. Não fica, não. Fica não? Então pode voltar ao normal lá, não tem problema, deixa eu ver. Thiago, aqui eu estava planejando pelo computador e eu acabei não recebendo pelo computador. Foi? Você quer... Você, é, você pode me chamar novamente? Vamos ver se dá claro, certo? claro, tranquilo, vamos lá, vamos tentar. Aí, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, gente, vamos se acomodando aí, são esses detalhes da tecnologia, mas vamos acertar. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Deixa eu buscar aqui o Rogério. Pronto, enviei para você agora, Rogério. Vamos ver se dá certo. Pessoal entrando, Gabi, Paula. Bacana.
Vamos só ver, guardar um pouquinho o Rogério, acertar os detalhes. Enquanto isso, gente, é isso, a nossa live, todo domingo, a Biociência fazendo lives. Opa, Rogério, Tudo bem, Thiago? tudo Acho que vai certo, dar um pouco aqui. Espera um pouquinho. tranquilo, sem... Opa, Tranquilo? Tá me vendo? tranquilo, tô Tá me vendo ouvindo? tranquilo. Também, bacana. Então tá bom. Deu Deixa certo eu... para você aí? Eu estou tentando me acomodar aqui, na verdade, ainda, mas espera Tranquilo, tranquilo. Quando ficar sim. tranquilo para você, é só você falar. Pronto, isso. Foi quase. Tá chegando lá, Tá chegando lá. tá chegando lá. Thiago, vamos fazer assim, tá? Eu vou fazer Pode ser. assim, né? A gente vai... Infelizmente, aqui o que eu tinha planejado não deu, mas está tudo ok. Bom, boa tarde, tudo bem? Tá, tudo bem. Tá ótimo assim, Rogério, tá ótimo. Rogério, um prazer enorme para a gente, a Biossíntese, para mim também, que te conheci há pouco tempo naquele congresso na Espanha, a gente conversou um pouco, e muito feliz de você estar aqui conosco, partilhando esse momento, você que está sempre também junto nas outras lives, fazendo comentários bacanas, interagindo, que ótimo. E assim, queria que você se apresentasse um pouco para nós, falasse um pouco sobre você, antes da gente iniciar o tema. Ah, bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Agradecer ao Valdo, meu amigo, a Dulcineia pelo convite, né? Uhum, Eu tenho visto as lives, sim, participado, tenho visto que você e a Samantha, né, são uhum, entrevistadores cuidadosos, né? Muito bem, assim, vocês deixam as pessoas muito à vontade, são muito sensíveis, então é um grande prazer para mim estar aqui, né? Fiquei ah, muito contente com o convite do Valdo e vamos fazer dessa tarde aqui uma troca onde a gente possa aprender bastante juntos, né? sim, sim, vamos sim. É, e você hoje, né, Rogério, você tanto é trainee da Biossíntese como da bioenergética, você tem experiência na psicanálise também, você tem a formação em psicanálise, não é isso, Rogério? Bem, opa, agora eu fiquei melhor. Pronto. Então, Tiago, a minha trajetória é a seguinte: eu sou formado em psicologia na USP, né? Me formei muito jovem, me formei com 22 anos. Sim. E aí eu tive uma formação na USP que me levou a crer que eu ia fazer a psicanálise, ia fazer formação em psicanálise. Uhum, Mas eu tinha algumas inquietações, achei que eu era muito jovem ainda para começar a atender. E uhum, aí eu decidi conhecer, eu sempre fiz exercício físico e até quero fazer um paralelo disso, né? Eu praticava karatê, pratiquei uhum, karatê há muito tempo. Eu estou falando disso porque isso tem a ver com a minha formação e tem a ver até com o assunto que a gente pretende desenvolver. sim. E eu fui fazer um curso em São Paulo, do Ágora, né, onde eu tive contato com as psicoterapias corporais. Eu Uhum, entrei em 91, terminei em 93. Foi onde eu conheci o pessoal, onde eu fui conhecendo essa área psicorporal. uhum, E foi um grande aprendizado e foi principalmente uma abertura para mim de um caminho que eu não conhecia, né? Na uhum, faculdade, eu não tive nenhum contato com isso. E aí, sim. em 2004, eu comecei a formação em análise bioenergética no Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo e fui até 99, uns 6 anos, né? Sim. Tive a surpresa, a Mila recentemente nos falou, para quem não conhece, a Mila é a cabeça, vamos dizer assim, Uhum, da energética em São Paulo, ela organiza tudo. A Mila falou, não, Rogério, vocês são da primeira turma, que nós formamos são da primeira turma. uhum, Então, a primeira turma de formação em São Paulo. uhum, Tiago, a bioenergética, para mim, ela tem uma importância enorme. Tive professores uhum, fantásticos, né? E aprendi muito, aprendo muito, alguns se tornaram amigos. E a uhum, bioenergética, para mim, ela tinha muito a ver, né, com o karatê que eu praticava, né? O sim. karatê é questão mais de um ground vertical, de força, né? Você tem que estar no seu adulto, né? Você tem que estar Uhum, trabalhando musculatura.
Então, a bioenergética, para mim, naquele momento da vida, ela, para mim, assim, ela foi e ainda é, para mim, muito importante. Uhum. Sim. Tudo na vida, Tiago, a gente tem certas inquietações. Eu sou uma pessoa de muitas inquietações. Paralelo a isso, eu estudava psicanálise. Eu tenho Sim. amigos assim, profissionais muito bons de psicanálise aqui em Ribeirão, Uhum. já falecido, trouxe o Renato Nezan várias vezes, Uhum. trouxe o Nick Neider, trouxe a Maria Rita Kell. Então, eu fui convivendo com essas pessoas, né? Estudando, Sim. sem fazer uma formação. E aí, em 99, Thiago, eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu é uma arte que você, o ground, ele é mais horizontal, você usa mais uma Uhum. questão que eu aprendi muito, porque eu tentava lutar karatê no jiu-jitsu. E eu Sim. era uma presa fácil, porque eu fazia muita força, queria usar aquilo, e ali eu vi que não funcionava. Eu falei, bom, aqui eu vou ter que mudar. E o pessoal até brincava, eles ganhavam de mim e falavam, vai, você não é faixa preta de karatê? Eu não sabia. Aí eu falei, não, agora eu vou tentar entender um pouco mais disso, né? E o jiu-jitsu, para mim, né, na minha visão, ele tem com biossíntese, né? Sim. Porque ele oferece também a possibilidade da gente usar, sabe, a inteligência, usar o bom senso, não que a gente não use na bioenergética, não é isso, Sim. mas Uhum. dá a possibilidade de você, é como se você entrasse num estado seu mais regredido. Por exemplo, Uhum. se você no karatê, você não souber golpear e se defender, você nem luta. No Uhum. jiu-jitsu, se você aprender a se defender, você se defende, você não perde, fica mais difícil você perder. Sim. E eu, para esse momento da minha vida, treinando karatê também, eu conheci a Esther Frankel, né? Esther Uhum. Frankel, de nome da biossíntese. Eu imagino que as pessoas que estejam ouvindo a gente, né, são ligadas à biossíntese, certamente já ouviram falar da Esther, né? E a Isso. Esther, Referência no Rio, né? A Esther. exatamente. Ó. E aí, gostei muito do trabalho dela, achei muito interessante e fui fazer minha formação com ela, né? Lá no Rio de Janeiro, me formei em 2002. E junto a isso, né, quer dizer, com clínica, né, atendendo na clínica, eu comecei com a clínica, eu fui começar com a clínica só quando eu estava já na análise bioenergética. Uhum. E aí, Thiago, essas duas artes, para mim, marciais, elas têm a ver com essa escolha, né? A Sim. biocíntese é um caminho diferente, um caminho novo, e também, por sorte, né, tendo a Liane, né, que a Liane é um grande nome, uma grande referência para mim, a Sim. Eunice, a Esther. Então, eu pude, né, tentar fazer, né, essa ligação, né, porque eu acho que são duas teorias, que, aliás, uma vem da outra, né? O Boadella foi trainer de bioenergética e, se eu não me engano, o Boadella foi o primeiro que levou o Loen para a Europa, Sim. né? Então, não tem como a gente, quer dizer, as coisas não são tão diferentes assim. Uhum. E tendo essas duas formações, né, Tiago, aí a gente, em bioenergética, eu continuei fazendo, fiz o curso de supervisor, os treinos que eles traziam, eu fazia, sempre fiz. E aí a biossíntese, né, já formado em 2002 ou 2003, se eu não me engano, a Liane resolveu formar um grupo. Aí ela Uhum. pegou o grupo, ela falou, bom, nós agora vamos fazer junto o Continuous Education. Aí nós Uhum. fizemos esse Continuous Education, inclusive o Valdo com a gente, a Lucinéia. E aí Sim. depois do Education, a gente fez o supervisor, e depois nós fizemos a escola de biossíntese, onde a gente estudou para ser professor em biossíntese. Uhum. Então, esse grupo, que hoje se chama Leader Team, a Uhum. gente tem pelo menos aí, de 2003, com 2 encontros anuais, a gente já teve uns 34, 35 encontros. Então, Bacana. né, a gente foi desenvolvendo a biossíntese, aprendendo biossíntese, né, porque a Liane trazia gente muito interessante. Não Uhum. posso
deixar de falar aqui que quando eu comecei também a minha vida profissional, eu fazia supervisão com a Sueli e com a Fátima, né, que são do Instituto Lumen. Eu fiquei lá 12 anos, aprendi Bacana. bastante, né, tenho muito respeito, muita gratidão por elas. Uhum. Thiago, né, com clínica, né, eu gosto muito de dar aula, né, quando as pessoas me convidam para dar aula, assim, eu fico muito contente, inclusive para essa live, né, eu estudei Uhum. bastante, né, eu fui pegar os do Boadella antigos, e eu sempre que tenho uma possibilidade assim, são muito bom para mim. Bom, enfim, Bacana. e trabalhando com a clínica, fazendo palestra. E aí, alguns anos atrás, eu falei, bom, eu gosto tanto de psicanálise, né? Fiz supervisão em psicanálise com um didata durante 8, 9 anos, um homem que marcou profundamente a minha vida, Uhum. infelizmente. Eu, aliás, tem gente na vida que não devia morrer, né, Tiago? É, Mas eu tenho essa... sim. Quando eu lembro dele, eu falo, tem gente que não deveria morrer. Ele é uma Uhum. influência em mim até hoje, muito grande. Uhum. Ele se chamava David também, como Ah, Boadella. sim. Uhum. E aí, Tiago, fiz análise com uma didata também durante 7 anos e fiz psicoterapia, né, sendo paciente da Sim. linha Xana com 3 profissionais muito bons, né, me ajudaram muito. E aí, Tiago, eu resolvi fazer uma formação em psicanálise, né? Porque a gente fica tanto na coisa, né? O psicanalista fala isso, né? O analista bioenergético fala isso, a biossíntese fala isso. Uhum. E a psicanálise sempre fez parte para mim, né? Principalmente na questão do setting, né? Eu acho que o setting freudiano é fantástico. Eu Sim. trago Uhum. isso como algo muito importante para mim. Uhum. Então, aí já sou psicanalista já há algum tempo, mas Uhum. eu me intitulo, né? Quando eu vou trabalhar, Tiago, eu me intitulo um psicoterapeuta. Eu não uso Sim. a psicanálise como a ortodoxia da psicanálise, né? Então eu vou ser psicanalista e vou trabalhar dessa maneira. Não. Eu Uhum. tenho análise, uma formação muito boa, né? Que eu coloco como mais uma ferramenta na clínica, né? Sim, sim. Sou professor de psicossomática também há pelo menos aí uns 15, 16 anos. Então, essa é a minha trajetória. Bacana. Sempre muito curioso, sempre estudando muito, né? E sempre estudando, principalmente, acho que as teorias são ferramentas que elas nos ajudam muito. Acho que a gente tem que ter Sim. mínimo, né? E à medida que a gente vai conhecendo mais, a gente vai tendo uma sutileza, um refinamento, né? Uhum. Que a gente pode usar na clínica. Mas, para mim, Isso. o grande ponto é buscar, né, essa questão dessa dimensão humana, né, desse psiquismo humano, sempre tentando descobrir. Então, Sim. hoje, estou tão diferente daquele menino que se formou em psicologia, algumas Uhum. experiências a mais, mas uma inquietação que permanece, né? Então, assim, em termos profissionais, eu acho que se esqueci de falar de alguém, mas são pessoas, enfim, institutos que são muito importantes para mim. E tem as colegas da Biossíntese, né, minhas amigas, que a gente faz, Uhum. a Cristina Couto, que veio aqui, a Regina, a Tonico, Sim, Zoca, a gente se formou junto na bioenergética, inclusive, enfim. sim, sim. Bacana, Rogério. Bacana que esse time todo está participando com a gente aqui também. Eu acho que a Sueli está aqui também, se eu não me engano. Eu vi ela passando. É bacana que a gente tem um corpo muito forte dentro da biossíntese e dentro das corporais. E essa ideia de amplitude também de formação, eu acho que também é muito bacana. Concordo com você que a gente precisa sempre ampliar nossos conhecimentos e também adentrar outras abordagens que nos ajudem, que nos complementem. E assim, falando, né, do teu tema, Rogério, ansiedade, depressão, tempos de pandemia, né? O que que você pode nos trazer de bacana para a gente, né, discutir um pouco? Olha, Tiago, eu acho que esse é um tema, né, que eu acho que ele é muito contemporâneo. Uhum. Para cá, eu acho que isso ganhou proporções maiores, né? A própria Unicamp soltou uma pesquisa essa semana em que os casos de depressão aumentaram 90%.
Depois da... Nossa. A gente já tem estatísticas, né? Eu falo sobre esse assunto faz muito tempo, eu vejo na clínica faz muito tempo, a gente vê estatísticas que estão sempre desatualizadas, porque Uhum. o número de casos aumenta cada vez mais. Sim. Que são as crises de ansiedade, que chegam às crises de pânico, que são os casos da depressão mais clássica. E, Uhum. Tiago, isso, né? Esse assunto é um assunto muito rico, porque serve para nós que trabalhamos na clínica, serve Uhum. para nós como pacientes também, porque a má notícia nesse sentido, se é que a gente pode dizer assim, é que estamos todos sujeitos a isso. Por Sim. melhor da sua vida, por mais que você esteja investindo em psicoterapia, em análise pessoal, todos Uhum. estamos, né? E eu vou tentar falar um pouquinho por quê. Então, a gente fala de algo assim que assusta, por isso traz um estigma muito grande, né? Quer dizer, é difícil uma pessoa falar que já se deprimiu, as pessoas quando estão assim, elas se afastam, isso é até próprio da doença, na verdade. Uhum. E, e as pessoas sofrem muito, tipo, é Uhum. um sofrimento que as pessoas sofrem, a gente sofre, né? Porque quando você está Sim. diante do paciente vivendo isso, e quando Uhum. você passa por situações assim, ou quando você tem alguém da família, quer dizer, a gente está falando de um tema que é muito importante. Eu acho que a gente Uhum. tem que linkar nele para a gente poder oferecer algum tipo de ajuda, Tiago. Sim. E É. esse é o ponto, né? A minha intenção é essa. E dentro disso, né, eu gostaria de dialogar, né, eu vou falar um pouco, e gostaria que as pessoas perguntassem, né, que a gente fosse fazendo um bate-papo, né. Sempre que eu vou Bacana. dar aula, eu deixo os alunos muito à vontade para perguntar, né. Uhum. Eu acho, claro, que aqui não é uma aula, mas é um funcionamento que eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente aprende junto. Eu não tenho Sim. dúvidas, eu aprendo muito. Uhum. Meus às vezes preocupados comigo, porque eu tenho uma maneira de ensinar, Tiago, que é assim, eu procuro, né, sempre responder as perguntas, né, e sempre construir perguntas, né. Eu acho Sim. que a gente aprende perguntando, né. O Uhum. Freud ouviu a clínica dele porque ele perguntava muito. Freud era um Uhum. curioso. Aliás, a sessão de Freud, que aliás é minha paixão, se eu falar muito dele, eu quero que você me interrompa. É. Grandes, né, matrizes na minha Uhum. clínica, influência, Uhum. né, para mim, Uhum. dos que ele é anterior a Freud, né, no século XIX, Uhum. para conhecer, né, um escritor russo, para mim, ninguém falou de natureza humana como Dostoiévski. Ninguém Sim. falou da profundidade do sofrimento humano como ele. E com uma diferença, Tiago, que eu acho que isso marca, isso tem a ver com o assunto que nós vamos tratar também. Com beleza. Uhum. Eu tive uma experiência que eu vi o quanto que isso é marcante, eu acho importante dividir com as pessoas, porque às vezes a questão do choro e da emoção, Tiago, ela Uhum. fica misturada com o que poderia ser depressão, tristeza, Uhum. sensibilidade exacerbada, né? Uhum. Eu estava lendo uma vez, eu estava lendo Os Irmãos Karamazov, na verdade, a primeira vez que eu estava lendo, faz muito tempo isso. Uhum. E, de repente, lendo uma parte, Tiago, eu pus um livro, né? Coloquei o livro no meu colo e eu senti uma profunda emoção que eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E Sim. aquilo começou. Aquilo me atravessou, Tiago. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aliás, a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo, porque a gente Uhum. se achando que entende. Uhum. Depois eu fui me dar conta que o que me tocou foi a beleza, né? Porque ele trazia uma questão de um sofrimento, de uma profundidade, quer dizer, é uma pessoa incomum, né? Um homem, assim, em termos de literatura, para mim, um dos maiores. O Sim. romance dele, Os Irmãos Karamazov, até o Freud fala disso, quer dizer, o maior Uhum. romance escrito. Uhum. Então, Tiago, né, dentro do que eu estava te falando, eu acho que até me perdi um pouco agora.
influências, né? E a questão, principalmente, né, de você diferenciar um pouco, né? Quer dizer, você tem emoções que atravessam e que você não tem controle sobre elas. Sim. Quando a gente começa a falar em depressão, em ansiedade, quer dizer, as pessoas sentem muita vergonha, né? Sentem, às vezes, muita dificuldade em falar nisso, porque é como se isso fosse uma fraqueza, Tiago. É como se isso fosse uma fraqueza de caráter, fosse uma incapacidade da pessoa, né? Algo que denegrisse, né? Uhum. A pessoa, que deixasse a pessoa mais menos valorada, valorizada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala em depressão, em pânico, em angústia, é que são processos naturais que acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. Aliás, tem uma estatística antiga não, ela deve ter uns 2 anos, que ela fala que hoje, o que se sabe hoje, é que 75%, Thiago, das pessoas no mundo vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Nossa, é muito, né? É muita coisa, Thiago. E além disso, Thiago, veja bem, a gente sabe, né, eu tenho um amigo psiquiatra, a gente Uhum. já fizemos palestras junto, né, a gente conversa muito, é um profissional ímpar, um profissional excelente. Uhum. Né? E a gente fala disso, né, a gente faz às vezes um bate-bola, né, da psicologia, da psicanálise, e Uhum. ele faz o seguinte, ele fala, não, isso é uma coisa terrível e atravessa qualquer um de nós em qualquer momento, né? Uhum. Mas, assim, questões que são muito interessantes. Ele fala, se uma depressão não é bem cuidada, a chance dela voltar é muito grande. Sim. Então, a gente fala bem cuidada, Tiago, a gente já está falando desse aspecto que é psíquico e desse aspecto que é somático, que não tem Sim. que você hoje deixar de falar uma dessas duas situações, Uhum. né? Então, para a gente falar de depressão, de pânico, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, né? O que se sabe hoje de mais contemporâneo, que Uhum. nós sabemos muito pouco. Uhum. A gente tem as medicações aí antidepressivas, que são, em algumas situações, uma bênção, inclusive na clínica, tem Uhum. pacientes que não tiverem fazendo uso disso, é impossível você atender. Uhum. Muitas vezes elas acalmam, elas trazem a pessoa para um estado onde a pessoa consegue pensar. Uhum. Ainda bem Sim. que, Thiago, eu não tenho críticas a isso. Eu acho só que a gente tem que sempre fazer uma junção desses dois aspectos. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, né? Ela foi psiquiatra na Alemanha, e ela falou isso para mim há uns 7, 8 anos atrás. Que na Alemanha você não receita um medicamento psicotrópico sem a psicoterapia junto. Sim. Então, quer dizer, então a gente precisa levar em conta o seguinte, toda vez que a gente está falando em medicação, que a gente está falando num processo depressivo que se agrava, a gente precisa ter essas duas frentes. Uhum. Significa que o psiquiatra é melhor, o psicólogo é melhor? Não, porque é uma doença complexa, é uma doença traiçoeira, Tiago, e que Uhum. ela precisa ser tratada em várias frentes, inclusive no campo social. Sim. Então, e hoje, quer dizer, que o que traz melhores resultados são você aliar psicoterapia, análise pessoal, enfim, Uhum. com uma boa, né, uma boa direção de medicação. Né? Acho que isso é fundamental hoje. Uhum. Bom, o que eu queria falar um pouco é de como eu vejo, né? Sim. Assim, tem várias linhas para a gente começar a falar de depressão, Thiago, mas como eu quero dialogar com as pessoas, eu quero seguir uma linha que ela não vai ser baseada no DSM, ela vai ser Uhum. baseada em algo que eu achei na clínica é muito interessante, né? A gente pode pensar depressão, Thiago, a gente pode pensar o seguinte, evolutivamente, o que aconteceu, Thiago? Uhum. Os sapiens, há mais ou menos, nós éramos um grupo, né, mais frágil que a maioria dos outros, né, dos outros seres, e aí o que fazia a força da gente era a gente conseguir se unir, né, e nós éramos muito frágeis, né? Uhum.
livro do Harari, para quem não leu, eu acho fantástico, é uma linha de pesquisa que eu gosto muito também, que é você ver os instintos, você ver aquilo que é mais primitivo no psiquismo humano. Porque, Uhum. afinal de contas, a gente não é tão diferente disso, né? A gente se ilude muito, né, Tiago? Uhum. Isso, o que a gente está vivendo agora fala muito isso para a gente, né? Com tanta tecnologia, quer dizer, a gente sabe muito pouco sobre o vírus. Tão pouco, tipo, que um colega, né, inclusive é meu supervisor, ele Uhum. atendeu um médico que estava com coronavírus, e ele fez um teste, ele estava com os anticorpos num nível altíssimo, não teve grandes problemas, Uhum. e ele estava imunizado, Tiago. Né? Fez lá os exames, anticorpos num número bastante bom, e aí ele voltou para esse meu colega, né, para a clínica, ele estava usando máscara, né, e o colega falou, bom, eu acho que é bom usar máscara, mas por que você está usando? E aí ele falou que os anticorpos dele simplesmente desapareceram no corpo. E não foi um diagnóstico errado, ele é um intensivista na USP. Ele Sim, fez, quer dizer, então, Tiago, a gente sabe muito pouco sabemos muito pouco. da coisa, do psiquismo da gente, a gente sabe muito pouco. Tanto é, Tiago, que se a gente pegar Freud, se a gente pegar Winnicott, se a gente pegar Uhum. Klein, se a gente pegar Lacan, se a gente pegar Bion, a gente vai vendo que são modelos, se a gente pegar Boabella, se a gente pegar Uhum. Lowe, a gente vê que são modelos para a compreensão do psiquismo humano, mas eles não bastam. Tanto é que vão Uhum. aparecer modelos. Né? A gente não tem nada, né, que descreva o psiquismo humano, a mente humana, com uma precisão enorme. Uhum. Pouco a neurociência. Aliás, a neurociência funciona bem quando você tem boas perguntas para fazer para a neurociência. Uhum. Você pega uma teoria e você vai colocando isso. Né? Quer dizer, Uhum. então, aparentemente, eles comprovaram que o Freud falava nisso, naquilo, mas por quê? Tem a teoria freudiana. Então, a gente Uhum. sabe pouco, Tiago. E no que se refere à depressão, especialmente, ansiedade, o que eu gostaria de tratar é o seguinte: nós, né, o que mudou na gente, né? A Uhum. partir de determinado teve uma mutação, ninguém sabe explicar ao certo como foi, há mais ou menos 70, 50 mil anos, e Uhum. aí começou a ter, Tiago, uma maldição e ao mesmo tempo uma bênção. A gente começou a ter consciência. Uhum. E consciência hoje, Tiago, também não tem nenhuma teoria que explique a consciência. A Uhum. consciência de mistério. Neurociência é muito longe de chegar na consciência. O que a gente Sim. sabe são os caminhos neurológicos, quando eu ouço alguma coisa, os impulsos. Agora, por que que no meu psiquismo eu vou ter uma formação, eu vou criar uma imagem diferente da sua? Quer Uhum. dizer, a gente entra no campo de singularidade, que é assim, que é cada um é um. Né? Quando a Uhum. gente fala de depressão e de ansiedade, é a mesma coisa, Tiago. Uhum. Então, isso aconteceu, Tiago, e aí eu gosto muito da Melanie Klein, eu até acho que a Melanie Klein faz um casamento muito bom com a biossíntese. Eu Sim. desenvolvi aula, felizmente eu não pude dar o ano passado no Instituto de São Paulo, em que ela traz um conceito que é de identificação projetiva, que é diferente da conta-transferência e da transferência. Sim. Então, quer dizer, é algo que eu estou desenvolvendo, mas o conceito que eu ia trazer agora é quando ela fala de mundo interno e mundo externo. Uhum. Então, essa mutação que aconteceu com a gente, que a gente passou a ter consciência, Tiago, passou a ter uma separação. Uma coisa é o mundo interno, outra coisa é o mundo externo. Tanto é que essa separação nas representações que começaram a fazer. Você Uhum. nunca viu deixando a pata da luva dele para que as próximas gerações viessem e vissem. Quer dizer, Uhum. nós começamos a nos diferenciar, nós começamos a tentar representar esse mundo interno da gente no mundo externo. Então, Uhum. né, o que a gente sabe dos sapiens, essa foi a diferença. Uhum. Né? A gente vem trazendo até hoje como uma maldição e como uma bênção. Porque às vezes ter consciência, eu acho que faz a gente fazer muito mais bobagem do que faria se a gente, né, Tiago, não Uhum. tivesse isso. Mas, enfim, então, o que, que acontece, Tiago? A Sim. partir desse momento, quer dizer, a gente passa a ter um mundo interno
que ele já existia, um inconsciente assim. Inconsciente, o Freud fala que ele é anterior, inclusive, a gente tem um inconsciente primitivo. Uhum. Que ele é temporal, Tiago, e ao mesmo tempo ele não tem espaço, quer dizer, não tem tempo e espaço. Então, dentro da gente, a gente não tem espaço, Tiago. Então, por exemplo, eu falando com você, tem vários tempos mentais acontecendo comigo. Tanto é, a gente pode ser maturo em algumas coisas, maduro em outras coisas. Então, Uhum. coexistiu dentro da gente. E temos, Tiago, um mundo externo que ele é temporal, ele acaba, ele passa. Então, quando a Uhum. gente fala de ansiedade e depressão, Tiago, a gente entra justamente nesse aspecto. Quer dizer, Uhum. você é uma pessoa numa crise de ansiedade, você não vê nada fora, né, que justifique isso. Então, você acha que isso não está acontecendo. Uhum. Se uma pessoa numa crise depressiva, onde ela está numa depressão mais melancólica, você acha que aquilo é frescura, porque você não está vendo nada fora acontecer. Uhum. Acontece que dentro isso está acontecendo. E se isso está acontecendo, Tiago, o que significa? Significa que a gente está gastando neurotransmissores, que são os mesmos. Uhum. Vou ser mais claro para você. Estamos aqui hoje fazendo uma live, as pessoas que estão nos ouvindo, porque nossos ancestrais tiveram medo, Tiago. Quer dizer, o Uhum. medo fez com que a genética dele sobrevivesse. O barulho na árvore, os que se preocuparam foram os que sobreviveram. Uhum. Sim. Os que não se preocuparam, a genética não chegou até aqui. Teve uma Acontece, função importante o sentimento do medo. não entendi. Teve uma função muito importante o sentimento do medo, né? Essa preservação da espécie, essa continuidade. Perfeito, quer dizer, Thiago. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso. Para estarmos aqui hoje, né, quer dizer, a gente quer, às vezes, eliminar a ansiedade, eliminar a depressão. Eu acho que a gente tem que usar o conceito da biossíntese do Boadella, que a gente tem que incluir. Isso é Uhum. parte. Cada Uhum. um tem depressão, cada um tem sua ansiedade, com sintomas diferentes, dependendo do momento da vida, mas todos temos. Uhum. Tiago, quer dizer, o jaguar não está mais lá fora, o jaguar está dentro. Sim. Então, um animal passou a situação de perigo, ele tem lá um reflexo, onde ele tem uma descarga. Para nós não, Tiago, para nós continua. Uhum. Por exemplo, eu pensando nessa live aqui, né, que eu poderia trazer, quer dizer, isso me gerava ansiedade. Uhum. Quer dizer, me gera, né, agora um pouco menos, me gerava. Então, quer Uhum. dizer, estava acontecendo? Não estava. Mas aquilo traz um desgaste. Eu acho super importante, porque isso me faz estudar, me faz Uhum. buscar, mas traz. Então, Tiago, o que a gente pode dizer? Que esse declínio, né, dos neurotransmissores, eu não vou falar muito sobre isso, senão eu não vou conseguir ouvir as perguntas, quer dizer, esse é um dos fatores que está ligado à depressão. E Uhum. tudo que a gente ouve, Tiago, tudo que a gente ouve, não vai embora, a gente tem que processar. E para Uhum. processar o combustível são os neurotransmissores. Uhum. Então, bem, o que a gente tinha de informação no ano de 1960, você demorava um ano para ter, isso também são estudos, hoje você tem um dia. Uhum. Então, a gente não tem química, né, para dar conta de tanta coisa. Sim. Associado a isso, Tiago, esse é o aspecto mais biológico, associado a isso, a gente pode colocar também a questão psíquica, né? Uhum. E sim, eu gosto de falar de depressão, de ansiedade, usando a questão do bebê, né? Nossa relação primitiva, né? Uhum. O fala, né, do attachment, né? Ele vem falar Sim. para ele que o bebê, quando ele é abandonado, ele passa por três períodos, né? Ele passa pelo protesto, Uhum. né? Deixa eu até pegar aqui, porque eu anotei isso, e eu acho importante usar as palavras dele. Uhum. Deixa eu achar. Ele passa do protesto para a desesperança, e da desesperança ele passa por retraimento. Quer Sim. dizer, a gente já tem uma referência aqui que é o protesto é ansiedade, né? Uhum. Ansiedade enorme, grande, a mãe não está lá, eu não tenho a mãe internalizada ainda. É o que, de alguma maneira, a Melanie Klein vai chamar de posição esquizoparanoide.
né? Uhum. E a gente tem um retraimento, quer dizer, natural, que o organismo vai se fechando, né? E aí você entra num estado de desesperança, quer dizer, a criança para de chorar. Ela para de Uhum. chorar. Nós temos aí um molde, um modelo do que vai ser um, um quadro, né, depressivo melancólico. Sim. Uhum. Quer dizer, nós temos essa referência dentro da gente, ela aparece. Uhum. E a gente sabe, Thiago, né, que esse processo ele é muito interessante, né, porque ele não é de todo ruim. Uhum. Eu, quando dou aula de psicossomática, falo isso para os alunos, embora esse não seja um sintoma exatamente psicossomático, é o seguinte: o sintoma tem uma função, e a função dele Sim. é preservar a nossa vida. Então, quando você começa a ver um sintoma aparecer na clínica, né, quando você vê como queixa principal de quem vai te procurar, você precisa entender que aquele sintoma precisa ter um lugar. Ele é uma descarga. E ele é sempre uma resposta menos danosa do que a que ele está encobrindo. Ou Uhum. seja, casos de neurose obsessiva, né, algumas somatizações, elas são anteriores a um processo de psicotização. E eu te Uhum. pergunto, melhor, quer dizer, é o núcleo psicótico que está lá atrás buscando um lugar, ou você tem uma resposta do organismo que ainda te ajuda a manter uma certa estabilidade? Uhum. Olho para a depressão, né, e para a ansiedade, levando em conta isso. Quer dizer, qual é a diferença, Tiago, que faz a gente ficar mais atento a isso, né? E a gente, às vezes, ter que interferir de uma maneira mais ativa? Porque em determinadas situações as pessoas não conseguem suportar isso. Uhum. E aí a vida fica em risco. Então não tem jeito, quer dizer, a gente tem situações que precisam ser muito bem contornadas, precisam ser muito Uhum. bem contornadas. Alguns processos depressivos na clínica, Thiago, são super importantes. Aliás, a pessoa, quer dizer, quando algumas ilusões se quebram, a gente tem uma certa depressão. Sim. A Melanie Klein fala da posição depressiva, né, que em algumas situações se parece muito com o que a gente chama de depressão, porque depressão é um espectro muito grande, né? E que a Uhum. gente fica em posição depressiva, Thiago. Se a gente não ficar em posição depressiva, a gente não consegue pensar. Uhum. Um depressivo, o que seria, né, grosso modo? É quando você olha para a mãe tem o seio bom e tem o seio mau. Não é Uhum. só o seio bom ou só o seio mau. E quando você começa a olhar para você e você vê que você também tem aquilo que é bacana, que é legal, que você quer mostrar, e que você tem uma parte muito escura, né? Uhum. O Winnicott vai chamar isso de sombra, né? E o Boadella Sim. usa isso muito bem. O Boadella pega esse modelo winnicottiano para falar, né, de sombra, self, né, e máscara. Sim. Então, a gente tem que levar em conta esses aspectos, né? Saber diagnosticar uma depressão, Uhum. saber que cada caso é um caso, é singular. O caso de uma depressão de uma pessoa também varia, Tiago, do momento que ela está na vida. Uhum. Então, a posição depressiva, ela já é uma diferenciação. Quer dizer, a pessoa que está com uma posição depressiva, ela não necessariamente está ligado à questão de você estar deprimido, grosso modo. Entende? Uhum. A tristeza, Tiago, a tristeza. A tristeza, ela está presente na depressão. Acontece Uhum. que a depressão, como falava Freud, né, a sombra do objeto recai sobre o sujeito. Quer dizer, na Uhum. depressão tem uma menos-valia, quer dizer, a pessoa faz um luto mais carregado de culpa, às vezes não consegue fazer o luto. Uhum. Mas, enfim, essas situações elas vão se misturando. É importante que a gente saiba diferenciar e ver o caso para cada cliente. Falando Uhum. com profissionais. Agora, está falando também por esse lado humano, né, que nos inclui, provavelmente, em pessoas que estão querendo entender um pouco isso. Nós temos que procurar ajuda. Uhum. Nós temos que procurar ajuda, Tiago. Nós temos Sim. que saber disso. Né? O Safra, numa palestra dele, usando o Winnicott, ele fala o seguinte: a gente precisa trazer o mal que está dentro da gente, né, e tentar purgar ele diante dos outros, porque isso ajuda a gente a construir símbolo. Não Uhum. tem
corporal bem-sucedido, Tiago, onde você não construa um símbolo, onde você não elabore. Senão fica carga e descarga, e nós não somos só isso. Tanto é que o Freud começou falando, né, de o princípio do prazer, né, quer dizer, ele falava disso. Aí, em determinado momento, ele precisou escrever o seguinte, ó, além do princípio do prazer, nós temos o princípio da realidade. Quer dizer, funcionamos só no prazer e desprazer. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto que eu queria trazer, e não sei, né? Acho que eu gostaria de ouvir, Thiago, talvez as pessoas, eu não sei se está claro o que eu estou falando, gostaria até de ouvir você também, se você tiver alguma pergunta, se está claro o que eu estou falando. Sim. Eu acho que o mais bacana, Rogério, é que você está trazendo esse tema de um formato diferente. Eu acho que é bem interessante quando você faz essa ponte antropológica, quando você vai para essa questão também da psicossomática, você vê a psique e o soma, né, essa união, a necessidade, muitas vezes, do paciente ter sim um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento do remédio, para poder tentar elaborar, né, no processo terapêutico. E aí é interessante a forma que você está trazendo, porque nesse momento isso tudo está muito, muito mais aberto, está muito mais presente, né? No nosso dia a dia, tá na clínica mesmo, né? Na clínica online, muitas pessoas, né, fazendo essa clínica online, vê muito essas questões, né, presentes, né? E aí, assim, antes de entrar um pouco nisso, eu já tenho uma pergunta aqui da Emily, que eu achei interessante, colocou aqui, a crise de ansiedade, a crise do desamparo e depressão surge a partir. Peraí, deixa eu pegar aqui. Surge a partir da desesperança. Como se diz, a partir da desesperança que vai surgir essas crises, né? Como é que você vê isso? Então, antes de responder isso, eu queria. Você me fez fazer uma. Né, me lembrei, né, de algo Sim. importante. O que a gente tem hoje de recurso é o seguinte: nós temos a internet. Há 2 semanas atrás, estávamos fazendo um trabalho, né? A Liane me convidou, a gente estava com o pessoal da Geórgia, a gente estava num curso de formação há um mês atrás, e há 15 dias atrás nós estávamos com um workshop, então tinha pessoas que nós nunca tínhamos visto. E a Liane, né, até mandando um beijo para ela aqui, eu adoro a Liane é muito competente, muito sensível, né? E aí nós fizemos um workshop, né? E assim, o que eu dividi com você é que as pessoas que a gente nem conhecia, elas entraram no trabalho profundamente, se emocionaram, e você viu que funcionou bem. Então, dizer o seguinte, que assim, eu não sei, parece que em Natal vocês estão retomando, mas é o que nós temos agora e funciona, Thiago. Então, teatro, workshop, pelo Skype, enfim, qualquer uma das ferramentas, funciona muito bem. A gente tem que ir nisso, a gente não pode perder tempo. Ali, eu falo com meus pacientes muito o seguinte: a gente ouve hoje na televisão muita coisa assim, vai passar, é verdade, a gente torce para isso. Mas o que está acontecendo agora é o que nós estamos vivendo. Então, a vida está acontecendo agora também. Então, quanto mais eu deixo isso para depois, mais eu vou cobrar muito do futuro e vou ficar frustrado no presente. Quer dizer, nós temos que aproveitar, nós temos que ir adiante, é o que nós temos que sobreviver. Então, as ferramentas que a gente tem agora, a gente tem que usar bem. Né? Então, assim, a minha sugestão para quem estiver me ouvindo, se vocês estiverem sugerindo isso, pessoal, continue a estudar biosíntese. Use o Zoom, o Skype, enfim, vamos adiante. Não vamos perder tempo com isso, não. Né? Em relação à pergunta, Thiago, quem foi que perguntou? Desculpa, como é o nome dela? A Emily. Emily. Oi, Emily. Olha, eu acho que a desesperança, ela está ligada, sim, ao que você falou. Não é só isso, né? A questão da depressão e do pânico, por um motivo, né? Cada dia que a gente levanta, a gente tem... A vida é um ato de fé. E eu não estou falando de religiosidade, vou deixar claro, nada contra isso. Aliás, a Thaís, que veio aqui, quando falou de espiritualidade, eu achei muito interessante fazer essa dimensão, não como ela deve ser vivida. Né? Então, a vida
um ato de fé, né? Eu acordo acreditando que eu vou realizar algumas coisas, eu respiro agora acreditando que a vida vai continuar. Então, Uhum. quando de alguma maneira fica abalado, quer dizer, eu passo a não acreditar, obviamente está muito ligado aos quadros de ansiedade e depressão. E Uhum. principalmente, Tiago, acho importante falar o seguinte, né? A depressão, né, a clássica, vamos dizer assim, a depressão mais melancólica, a gente pode dizer o seguinte, ó, ela está ligada ao passado. Uhum. E a ansiedade é um excesso do futuro. Então, a ansiedade é me colocar numa situação que eu não estou, ficar me projetando lá e fazer uma desconexão do que eu estou vivendo agora, da realidade que eu tenho. O Boadella, o Lowen são precisos nisso quando eles falam das qualidades de ground. A gente Uhum. precisa ter, estar em contato com o que a gente tem. Quer dizer, Uhum. se você consegue fazer isso, você consegue entrar em contato com o medo que você tem, que já não é pouco. Uhum. Então, fica essa questão que eu acho que hoje em dia também tem aumentado muito o número de, entre outras coisas, né? Porque a gente fica muito no futuro, ó, vai passar como gente, a gente agora está vivendo isso, não é bom para ninguém, mas a gente tem que olhar isso. Um outro aspecto, Thiago, que eu acho que é importante quando a gente pensa nessa clínica, é que nós precisamos, Thiago, de contato, nós somos seres de contato. Então, os contatos diminuíram, Thiago. Uhum. Então, uma das sugestões na clínica, quando você estiver atendendo por Skype, é você, a Liane até falou disso, a neurociência Uhum. fala disso, mas eu uso principalmente o Winnicott para falar disso. Você precisa olhar, a pessoa precisa te olhar, você precisa tentar fazer um contato e uma conexão com a pessoa que Uhum. tente um pouco a beleza, né? E a distância que a mídia. Mas a gente precisa tocar, a gente precisa, às vezes, sugerir para o paciente, né, se aproximar mais, às vezes colocar, a Sim. gente tem que fazer um contato, porque nós precisamos muito disso, Tiago. E Uhum. isso dos aspectos, né, que faz com que a nossa ansiedade aumente demais. Nós somos seres desamparados. A Uhum. gente é, você entende? A gente é incompleto. Uhum. Isso. E aí, o que você está colocando, né, Rogério, aqui, a Fernanda colocou, quando saímos do presente, da consciência, a ansiedade impera, né? Eu acho que trata um pouco dessa questão que você falou do passado e do futuro, da ansiedade e da depressão, né? E só antes de você colocar alguma coisa, a gente temos mais 7 minutos de live, tá, Rogério? Acabou que o tempo passou rápido. Interno e mundo externo são, de fato, conciliar os dois é a grande função da nossa mente, né? Uhum, sim. Uma pergunta qual foi? Isso, quando eu falo assim, quando saímos do presente, da consciência, a ansiedade impera. Sair do presente dá espaço à ansiedade, é isso? Né? Porque a gente está vendo a morte muito próxima. Aliás, a Hum. morte é sempre muito próxima. Só que a Uhum. gente conectando, a gente vai fazendo a negação, vamos usando nossos mecanismos de defesa. Mas agora, Tiago, está mais difícil fazer isso, né? Tem Uhum. gente que acha que não tem que usar máscara, né? Que se preocupa, não se preocupa muito com o outro, né? Enfim, mas muitas vezes são negação. Então, sair do presente agora, qual que é o presente? O presente, estamos vivos, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, estamos aqui conversando. Então, Sim, tem que ficar com isso, porque quando eu saio disso e vejo as imagens que estão sendo projetadas no mundo e fora daqui, é natural que o estado de ansiedade aumente, né, Tiago? uhum. Sim. Bacana. A Emily colocou outra questão. A Emily é que é a nossa aluna do terceiro ano de formação, e ela colocou aqui também, ó, podemos pensar que os sintomas de ansiedade e depressão já estavam presentes dentro de nós antes da pandemia? Aliás, esse é o grande mal que a gente vive. Sintomas Uhum. estão aí. Olha, tem duas colocações que eu quero fazer. A primeira delas é o seguinte: Dostoiévski fala o seguinte: ninguém se salva sozinho. Uhum. E a gente está vivendo isso claramente. E tem uma outra frase dele, que está nos Irmãos Karamazov, que ele fala, né?
o mal de cada um de nós é o mal de todos nós. Quer dizer, falava isso sobre a alma humana, falava disso naquele contexto da Rússia do século XIX e é extremamente contemporâneo, extremamente contemporâneo, né? Então, em relação a isso, Tiago, em relação à pergunta, né, quer dizer, me fugiu a pergunta. Deixa eu colocar aqui, ela fala assim, se já estava antes essa questão da ansiedade e a depressão, né? Antes da pandemia. Eu tenho certeza que sim, né? Elas agora, eles agora ganham outros contornos, né? Porque, como eu te falei, a realidade fora da gente está muito complexa, né? O segundo ponto que eu ia trazer, e foi esse que me fugiu da memória. Isso acontece. Antes, quem sabe, esquecimento é à toa, né? Sim, sim. É interessante você trazendo também o Dostoiévski, que me veio, eu particularmente gosto bastante também e sinto isso muito dele, essa questão da profundidade que ele dá para os romances, para as histórias, né? E aí me traz muito também essa visão do inconsciente, o que traz por trás, essa questão da sombra do humano, né? O que está por trás ali, que esconde. E assim, a pandemia, né? Os sintomas vêm que é ansiedade, depressão, mas o que estava antes da pandemia? O que a gente trazia por trás das coisas? Que o álibi muitas vezes era nosso cotidiano, nossas questões sociais, as pessoas do dia a dia. E agora esse álibi perde um pouco, então a gente fica um pouco, né? Vai surgindo esses sintomas. Né? Aquilo que estava muitas vezes escondido e sendo sustentado no inconsciente por questões sociais, agora tem um outro formato, né, Rogério? É verdade. Eu me lembrei o que eu ia falar agora. Você quer uma situação mais autística do que você na frente de um celular? Hoje a gente vive autismo a todo momento, quer dizer, nós somos uma civilização autística. Eu deixo de conversar com alguém para ficar no celular. Aliás, qualquer restaurante agora que você vá, você vê isso. Quer dizer, uma vez eu vi um casal jovem, bonitos os dois, que estavam na frente. Olha, Tiago, 5 anos, 6 anos, né? Era aniversário de um amigo. Olha, eu tive a curiosidade de marcar. Eles ficaram 3 horas olhando cada um no seu celular e não se olharam. Nossa. Quer dizer, então a gente está falando de algo que favorece, sim, essa questão da ansiedade, né? Da depressão. Certamente, certamente. Isso. Bom, Rogério, deixa eu te falar, a gente está no final, temos 2 minutinhos só, infelizmente, porque você trouxe uma coisa de maneira tão ampla e bacana que dá espaço para a gente entrar em muitos temas, né, e entrar nessa ideia da ansiedade e depressão de várias formas, nessa ideia da antropologia, da literatura russa, inclusive, que já tem um outro formato. Então, que bacana. E assim, para fechar, Rogério, eu quero te agradecer demais de coração a tua presença. É uma honra para a gente ter você aqui, a tua forma de trazer, a forma que você trouxe para mim é até nova, é bem diferente, eu gostei bastante da gente abordar. Você está trazendo a ansiedade da pessoa nesse formato, eu acho que todos os alunos também que estão aqui, todas as pessoas que estão assistindo também gostaram bastante. Tiago, eu posso falar, dá tempo de eu falar só mais um pouquinho? Eu quero compartilhar uma experiência. Quanto tempo nós temos? Temos 2 minutos, é porque a live encerra. Eu acho que temos 1 minuto agora. Se você quiser falar, tem que ser rápido. O Boadella também foi com quem eu vivi uma experiência de beleza. O Boadella faz sons em que ele traz uma profundidade enorme, e ele traz uma beleza, uma arte nisso. Eu acho que o nosso trabalho tem que ter arte, Tiago. Eu gosto de fazer publicações de arte, eu gosto de arte. A gente precisa pôr arte na vida. Aliás, a arte, muitas vezes, é a maneira da gente suportar a vida, né? Isso, com certeza. Na verdade é isso, eu acho que a arte vai dando possibilidades para nós também, né, Rogério? Às vezes é uma saída, é um caminho entre as pedras a arte, né? Ela nos traz para sair um pouco dessa paralisação que muito dessa pandemia trouxe. Você falou da questão do que precisa continuar, a gente precisa continuar, né? E eu acho que a arte dá essa possibilidade, né, Rogério? Sim, Tiago, a vida está acontecendo. E a vida que aconteceu, ela não volta. Nós temos que ser inteligentes nisso e, como diz, dançar conforme a música. Não é verdade? Isso. Pois é isso, Rogério. Bacana demais a tua presença. Quero agradecer a todos que estavam aqui também, colocaram comentários, que falaram um pouco aqui conosco. E você por estar disponível também, tá trazendo esse momento com a gente. Então, grande abraço de coração, Rogério. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você.
Aliás, quando a gente se encontrar, vamos conversar mais, hein? E agradeço. Vamos, vamos. Vamos continuar essa conversa de hoje aqui, viu? Quando a gente se encontrar. Nem que seja online. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado ao Cine, tá bom? Tá bom, um abraço.